Beleza e cuidado especial no tratamento dos seus cabelos, unhas, maquiagem e depilação. Tecnologia avançada e produto das melhores marcas, com uma equipe altamente qualificada. Rua Silva Jardim, 99, Centro Cabo Frio, 2643-3164. Elma Coifer, satisfação garantida. Era uma vez uma fábrica de música. E todos tocaram e cantaram felizes para sempre. Vista-se com requinte e qualidade na Elma Fashion. Roupa feminina e masculina para festas, casamentos, formaturas e ocasiões diversas. Vestido de noiva, 15 anos, ambiente refrigerado e atendimento personalizado. Rua Silva Jardim, 83, Centro de Cabo Frio, 2645-2443. Bom gosto, tradição e exclusividade é Elma Fashion. Estamos aqui felizes da vida, depois de uma semana maravilhosa. Desde segunda-feira, né, estamos comemorando, participando do Curta Cabo Frio, com abertura belíssima na segunda-feira, o coquetel, né, o filme do Milton Alencar, teatro cheio, gente bonita, fazendo cultura na cidade. E ontem, para brindar, né, a Mostra Cristã com uma oficina, um workshop maravilhoso com Elias Antoine, falando sobre direção de arte, cinema e teatro. As pessoas não queriam ir embora. História, técnica, competência. E à noite, uma festa linda, linda, linda. Clebinho e Banda, Jéssica M., os curtas, né, de Niterói, dos Jovens da Oceânica, com a série do Mr. Brad, e o documentário de Jonas Lettieri. Maravilhoso. Tivemos a oportunidade de conversar com o Jonas, com sua família, de ver um testemunho, né, do espírito de gratidão daquele rapaz. Lindo, emocionante. Não teve que não estivesse ali, que não saísse impactado realmente, né, fazendo
tantas questões e se sentindo motivado pelo exemplo de vida e pela simplicidade daquele rapaz, um atleta de alta performance. Estejam observando aí que tem um programa, né, já gravado no Globo Espetacular, né, no Esporte Espetacular, que vai estar passando uma dessas manhãs, que já fez uma entrevista com o Jonas e que ele vai estar contando um pouco da sua história aí no circuito global também, como tantos outros programas que ele já fez. Então, um abraço maravilhoso para o Jonas, para a Gisele, super carinhosa, né, para o pai, por toda a família que esteve ali presente e aquele encontro maravilhoso. Quero agradecer também a equipe, né, Gabriela Chafim, Elias Antoine, as meninas, né, que vieram de suporte de São Pedro da Aldeia para estar fazendo a recepção, a Luciana Patrícia, que esteve conosco. Então, a gente está muito feliz, né, por todos esses resultados. E hoje estamos, né, na festividade, né, de encerramento do Curta Cabo Frio, e a gente vai conversar um pouquinho agora com um cabo-friense apaixonado por cinema. Não dá para não falar de cinema essa semana, né, que o Curta está aí na sua 9ª edição, né, trazendo tantos filmes na mostra competitiva, na mostra cristã, na mostra afro, nas exibições na Casa Scliar, e o Orton, que esteve também, né, nessa produção, trazendo todos os filmes, baixando da internet, fazendo os links para que fosse exibido, vai poder contar muito mais para a gente. Então, eu já disse, né, falei de um cabo-friense apaixonado e falei Orton, é ele mesmo, Orton Marenga. Esses dias eu saí com ele na rua para fazer uma tomada, né, para uma propaganda. Eu falei assim, gente, na entrada foi parado para ser cumprimentado. No meio do caminho foi parado para ser cumprimentado. Na saída eu falei assim, Orton, pelo amor de Deus, tem que sair então com uma hora de antecedência, né, para cumprimentar todo mundo. Então, é uma pessoa conhecida aí, né, de fácil acesso, e a gente vai conversar um pouquinho com ele, né, que está sempre, na maioria das vezes, né, por detrás da câmera, aqui no trabalho de edição na Cabo Frio TV, e a gente hoje puxou ele e falou assim, não, hoje você vai para frente da câmera, vai contar um pouco dessa história, porque, afinal de contas, né, Curta Cabo Frio, você merece, no final de todo esse processo, estar podendo dizer para todo mundo como que foi, né, dentro desses bastidores, e contar um pouquinho da sua história. Então, Orton Marenga, atenção, atenção, câmera, luz e claquete, é você aí na frente da câmera. Tudo bem, querido? Tudo bem, Suziane, como é que você está? Agradeço por essa puxada, né? Não, vamos vir para cá, para o estúdio, não sei o quê, mas eu estou aqui, é um prazer estar aqui representando toda a equipe de produção do Festival de Curta Cabo Frio e estar falando um pouquinho aqui. Pois é, então fala um pouquinho para a gente dessa sua história, dessa sua relação com o cinema, né, com as artes visuais, né? Quando isso começou, qual foi um pouco desse caminho que você trilhou, né, para estar hoje nesse lugar, né, de ponta, de edição do Curta, e podendo também imprimir o seu olhar e os seus trabalhos, né, que estão também sendo expostos, né, exibidos aí dentro do festival? Sim, na verdade, essa paixão por cinema veio desde os 5 anos de idade, né? Minha avó que foi que injetou esse sangue, né, em cima de mim. Porque no Rio de Janeiro é meio complicado você passar as férias, né? Se você sendo uma criança, você tendo os seus pais, assim, os seus avós como se fosse uma pessoa que não podia levar você para muitos lugares, e também por falta de o difícil acesso no Rio de Janeiro, que é meio complicado, né? Então, o que meu avô fazia e minha avó fazia, né? Eles gravavam filmes e mais filmes, né? E eu ficava quase que o verão inteiro, né, sempre nas férias de final de ano, assistindo filmes. E assistia clássicos, né? Que eu acho que todo cinéfilo começa com clássicos, né? Que é Casablanca, Cantando na Chuva, que é um dos meus filmes favoritos, né? Locademia de Polícia e por aí vai. E isso foi uma coisa que ela mesmo injetou em mim desde pequeno e que hoje respiro até hoje, né? Desde pequeno aquela vontade de ser ator, ser cineasta, né? E hoje eu tô aqui, né? Vivendo esse sonho. Que coisa boa. Orton, então agora eu vou trazer para a parte prática, bem pertinho, exatamente, né, esses bastidores do Curta Cabo Frio. Porque quando a gente vê lá tudo arrumado, as imagens sendo exibidas, né, e as pessoas ou vão no dia da abertura ou assistem, né, um dos dias que está escolhendo a mostra competitiva, mas dificilmente todo mundo tem a noção, né, de todo o evento, ou pode estar assistindo a todo o evento. Mas é um volume muito grande de filmes, né? Então conta um pouquinho para a gente que bastidores são esses, que processo é esse, até os filmes
filmes chegarem à exibição na tela, né? O que precisa fazer para que eles possam estar sendo, né, exibidos ali? A princípio, vamos começar pelo processo de exibição do filme, né? Isto é, nós modificamos no ano passado o nosso processo de exibir os filmes nas mostras, né? Tanto na Casas Clear, né, que no caso recebeu um equipamento muito bom agora, uma tecnologia muito boa, um telão em alta resolução, o Blu-ray, né, que hoje que é o comandante, né, dos filmes em alta definição, né? Nós mudamos, né, o nosso modo de projetar o filme. Porque antigamente, do primeiro curta até o 7º curta, nós realizamos as projeções em DVD. Então os filmes chegavam, fazia a seleção, a gente colocava no DVD e enviava para a mostra. O que gerava muitas das vezes até alguns problemas relacionados a áudio, mas isso aí era uma coisa pequena, né, mediante isso. E isso, no caso, nós sentamos, eu conversei com o Miguel, né, que é o diretor-geral do festival, nós falamos, cara, a gente precisa modernizar isso. Você está com um festival muito bom nas mãos, a gente precisa modernizar. Nós não podemos mais continuar a viver da mesma forma. Ele, é uma boa, o que é? Vamos ver se a gente consegue um telão aí em alta, vamos colocar os filmes em HD, porque aí a gente vai ter a oportunidade dos cineastas enviar esse material em alta resolução. E foi isso, nós conversamos e deu certo. A margem de erros do ano passado foi ínfima, e hoje, né, no caso, no nosso 9º curta, está sendo quase que zero, né? Não teve nenhum atraso na projeção, nós não tivemos nenhum problema em mostras e nada, e todo mundo conseguiu enviar seus filmes a tempo, né, que foi um outro ponto muito bom, né, dentro do festival desse ano, que foi o envio do filme pela internet, o que facilitou muito o nosso trabalho. Então os cineastas conseguiram enviar os filmes, nós conseguimos fazer o download de todos eles em alta resolução. E uma aspas aí, né? O Curta Escola, inclusive, conseguiu realizar filmes em alta resolução. O que para mim foi uma grande surpresa, né? Isso mostra que a capacidade dos alunos daqui, né, estão melhorando cada vez mais. Eles estão, a cada ano, eles estão conseguindo, né, como que eu posso falar, melhorar o trabalho deles, né, devido a essa nova tecnologia, as câmeras celulares, as câmeras fotográficas, que hoje é o mesmo recurso que é utilizado também para se refazer filme hoje, e nós estamos muito satisfeitos, no caso, com essa nova projeção, esse novo ritmo que o festival está conseguindo. Poxa, quando você fala, né, de todo esse progresso, né, tecnológico, da elaboração do curta, da projeção das imagens, que implica numa melhora da qualidade dessa imagem, né, todo esse período do 1º ao 9º curta, uma série de tecnologias novas, né, surgiram, e o festival está se apropriando, né, também dessas inovações para equalizar, né, dentro de um patamar de qualidade com os equipamentos que hoje já existem. Mas, se a gente pensar, né, que talvez tenham muitas pessoas nos assistindo que não têm nenhuma noção, né, do que se trata disso. Quando você fala um filme de alta resolução, que baixou da internet. Então, é isso possível? Você pode baixar um filme em alta resolução? O que é um filme em alta resolução? Isso se veicula pela internet? Quais são as possibilidades, né, de resoluções que a gente tem na internet para baixar? Às vezes você quer baixar um vídeo para exibir. Então, algumas orientações, né? Vamos abrir um link aqui para algumas informações, momento didático, pedagógico, né? Aula número 1, né? De como você fazer um pequeno acervo, né? Até para você, né, poder buscar alguns filmes e exibir, né, com uma pipoca, com um amigo dentro de casa, fazer o seu cineclube particular. Claro. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Essas informações simples para quem não conhece nada, poder acessar também e começar a ingressar, né, nesse universo. Assim, no próprio YouTube, ele já disponibiliza filmes em alta resolução, né? Tem uma configuraçãozinha lá, que é uma engrenagemzinha, você clica ali e você vai ter o que seria o acesso ao filme em alta resolução, né? O que a gente fala filme em alta resolução? Vamos lá, para a gente poder entender um pouco mais, né, isso.
Um DVD, quando foi lançado, na época, ele era a melhor qualidade de imagem, porque ele era feito em 700 linhas por 480, que é o formato hoje que todo mundo é acostumado a assistir numa televisão antiga de tubo, né? Com essa nova televisão, o que seria o Full HD é o que seria um filme em 1080p, ou 1920 por 1080, que foi uma das exigências que nós pedimos para o festival. Devido a isso, quando você exibe esse filme, quando você faz o download desse filme pelo YouTube, pela internet, que tem sites especializados, infelizmente as locadoras estão acabando, né? É uma triste realidade, né? Mas graças a Deus as pessoas estão conseguindo ter o hábito de novo de ir ao cinema, né? Isso é uma coisa muito legal. Então, quando você baixa um filme na internet com uma qualidade de 1080p, quando você coloca na sua TV, você sente uma clara diferença relacionada a isso. Você consegue, como que se diz, eu nunca me esqueço, quando comprei o meu primeiro Blu-ray e eu comprei a TV, eu levei um amigo meu pra gente assistir o Tropa de Elite 2, que eu tinha comprado o Blu-ray, falei, não, tem que comprar, que é um filme muito bom. Quando ele viu que o cara tava conseguindo ver a espinha e os buracos de cravo na cara do Wagner Moura, ele falou, cara, eu não consigo ver isso na TV, num DVD, em hipótese nenhuma. Acho que uma semana depois, ele correu e comprou um Blu-ray e comprou uma TV nova, entendeu? Não, isso é uma coisa muito boa. E ficou viciado. Ele tem a coleção de filme dele, faz a coleção de filme dele. É uma coisa muito legal. Então, hoje, as redes sociais, como YouTube, Facebook, e alguns sites especializados em filmes, que você consegue realizar o download desses filmes para você assistir em casa. E em alta resolução. Né? Essa é uma porta, né, muito grande hoje para quem quer ficar em casa, não quer se deslocar para o cinema, ou até mesmo hoje a Netflix, você paga um valor ínfimo de R$15, R$19, e você tem acesso a um mundo de alta resolução. Você paga uma videolocadora por R$19,90 por mês e você tem os melhores filmes em alta resolução para você assistir no idioma que você quiser. E até mesmo as TVs agora, como a Oi TV, Claro, Sky, que você também tem essa opção. Né? Os filmes em Telecine Premium que você vai, ou então até mesmo os filmes que você compra pelo pay-per-view, né? Que são os serviços on demand, que você vai lá, compra pelo controle. Você pode assistir hoje filme em alta resolução também na melhor forma que você decidir, ou legendado, ou dublado. E facilitou isso, né? Essa alta resolução facilitou para que você pudesse assistir um filme na melhor qualidade possível, no conforto da sua casa. E quem não ainda conhece o Blu-ray, eu recomendaria muito você adquirir um aparelho Blu-ray. Hoje também temos TVs 3D em casa. Eu mesmo tenho uma em casa e é maravilhosa. Eu quero ver um filme. Outro dia eu comprei o Mad Max Estrada da Fúria e fiquei abismado com o filme, porque eu não vi ele em 3D e vi em 3D em casa. Então são opções que você hoje tem para você ter o seu home theater em casa, ou o seu cinema em casa, sem gastar muito e sem quando você não tiver nada, ou hoje com a crise, né? Essas coisas você tem como você tirar um dinheirinho para você investir, para você ter um conforto com a sua família, com seus filhos, ou com seu namorado, ou com sua mãe, seus pais, né? Dentro de casa. Então é isso. Sozinho? Você está falando exatamente, eu também, né, nessa mudança de comportamento, isso tem uma implicação no próprio comércio, né, na venda desses produtos. Então, as locadoras, que no determinado momento era, né, o boom, né? Todo mundo corria, os filmes mais procurados não se tinha mais, né? E a gente está vendo que exatamente esse comportamento relacionado, né, ao estocamento de vídeo pelas locadoras e ao aluguel, esse comportamento está mudando. Muita coisa. Né? Hoje, né, o que seria, o que substitui, né? Está mudando porque as pessoas estão deixando de assistir os filmes, está mudando porque esses filmes estão acessíveis, né, numa outra tecnologia. O que explica, né,
todos esses amantes dos filmes de assistir, deixaram de assistir ou migraram para uma outra forma? E que forma é essa, né, de se adquirir esses filmes? Na verdade, eu vou explicar uma coisa. O cinéfilo, os apaixonados por cinema, eles cresceram em videolocadoras. Eu cresci numa videolocadora, literalmente. Eu, quando era menor, na minha infância, não tinha um videocassete, que era o VHS, né? Uhum. E antes disso, muito menos, as Beta, Max e por aí vai. Eu não tinha acesso. Então, eu só tinha acesso quando eu ia para casa da minha avó, que eu tinha uma videolocadora que era do lado, quando minha avó ela morava lá na Marquês de São Vicente, lá na Gávea, ela se mudou para Ilha do Governador e, por incrível que pareça, tinha uma locadora na calçada, que foi... Ah, meu Deus do céu, eu me acabei naquilo ali. Vi muitos filmes ali. E o que acontece? O verdadeiro cinéfilo, ele não abandona a videolocadora. Ele é um fervoroso defensor da videolocadora. Né? E além do mais que nada... Pra mim, eu cresci, né? Aquele tempo chuvoso, nada melhor do que você se deslocar para a videolocadora, alugar uns 5 filmes e você ficar dentro de casa e vinha as fitas, né? A gente vinha... Eu me lembro que eu andava embaixo do braço com as fitas VHS, ia pra locadora, acho que alugava uns 12 filmes, uma coisa assim. E o pessoal ia lá, o pessoal tinha um preconceito, né? Lá vai o cara cheio de fita embaixo do braço, não sai, não jogava... Não, pelo contrário, saía, jogava bola, brincava de pique-esconde. Mas era lei eu levantar de manhã, tomar meu café, no caso, no fim de semana, assistir meu filme, depois eu saía pra rua. Aí voltava, na hora do almoço, almoçava, assistia meu filme, voltava pra rua. Isso quando eu não voltava, não assistia meu filme, eu conversava lá com o pessoal, arrumava o dinheiro, ia pro cinema, voltava pra casa, lanchava e assistia meu filme. Era assim. Realmente, a paixão era grande, né? A paixão sempre foi muito grande. Então, devido a isso, o verdadeiro cinéfilo ele não abandona a videolocadora. Porque é algo que fica na memória dele. É algo que vem... Usa o Tarantino porque ele veio da videolocadora. Ele é um cara que cresceu. Ele tem a formação dele toda. Não é nada assistir filmes que ele cresceu numa videolocadora assistindo. Então, o que isso resume? Não é o modo do novo formato digital. Eu acho que até facilita para muitos acessos a filmes que as pessoas não tinham durante a época do VHS, que veio no DVD, conseguiram ter certos acessos, e hoje, com os filmes em alta, estão conseguindo ter acesso a outros determinados filmes. Um grande exemplo disso foi o Laranja Mecânica, que eu só tive acesso a ele no DVD. Porque até então não existia uma videolocadora sequer que não tinha ele uma cópia em VHS, ou se tivesse era um formato americano, que você não tinha legenda, você não tinha como assistir. Eu fui assistir há pouco tempo, isso quando surgiu o DVD, numa locadora que disponibilizou o filme. Então, mesmo assim, nós temos uma certa dificuldade de assistir determinados filmes. Mas não é isso, é porque hoje eu acredito que as mídias sociais estão fazendo com que as pessoas abandonem muitas das vezes certos assuntos, certos filmes, certas formas de assistir filme. Então, eu acredito muito que a mídia social hoje é um grande responsável relacionado a isso. Hoje, vamos lá, você vai no restaurante e você consegue conversar com uma pessoa de olhos nos olhos? Você não consegue. Porque a pessoa está ou vendo no Facebook, quando eu fui no cinema junto com um grupo de amigos, 4, 5 deles estavam mais ligados na rede social, respondendo, tirando foto da tela do filme, do que propriamente ver no filme. Então, as pessoas que se dizem cinéfilas hoje, infelizmente, elas ainda não aprenderam a ser cinéfilas porque não viveram a melhor fase, que foi a época do VHS, a época das videolocadoras, em que hoje não se tinha acesso a um filme pirata. Né? Então as pessoas tinham que ir para o cinema, tinham que ir para videolocadoras para poder assistir os filmes. Então é uma época que infelizmente a gente não vai conseguir resgatar. Mas vai que isso de repente mude, né? Bom, estamos aqui com o Horta Marenga, né? Que é ele por si só um acervo
que a gente pode realmente consultar, um apaixonado, né, por cinema, e a gente faz assim uma homenagem, né, a toda essa galera do Curta Cabo Frio, né, que fica por detrás das câmeras, Sim, né? sim. Você é também uma pessoa que representa, que conta a história do Curta Cabo Frio e certamente faz parte dessa equipe, né, que Há 6 não, anos. há 6 anos que não aparece diretamente, mas está, né, totalmente implicado na produção. Então, nesse momento né, de festejos, né, esse momento que a gente pode revelar isso para as pessoas, né, abrir esses bastidores do curta e entender um pouquinho, né, como se faz isso e com que motivação se faz isso, né? Porque você faz isso a partir de uma paixão que começou lá aos 5 anos, que você traz, né, pela vida fora, que move a sua profissão. Então, isso é muito legal, né? Parabéns pelo seu trabalho, por sustentar, né, esse amor pela arte, né, com seus filmes. Hoje você é um cineasta também, tem uma história. O seu filme vai ser exibido... Vai ser exibido domingo. Vai vir o pessoal, um Novo Começo, é um documentário sobre um grupo de teatro lá que eu viajei para Cruzeiro para dar um workshop de cinema, fui convidado. Eu não cobrei nada, eles me deram estadia, me deram alimentação, me deram transporte. E lá eu me deparei com 46 alunos maravilhosamente fantásticos, professores assim espetaculares. E eles vão vir. Eles estão chegando amanhã para poder prestigiar o filme deles. É o primeiro filme que eles querem ver na tela, estão loucos, estão abismados. A gente tem um grupo, a gente conversa muito pelo grupo, eles já estão ansiosos e vai ser agora no domingo junto com o Céu de Cabo Frio do Marcelo Bretas, né, que fala sobre o Paulo Orlando, né, que é o astrônomo, né, que ele tá lá falando que parece, eu não sei ainda ao certo, né, mas parece que ele vai levar uma surpresa para lá. Não é certo, mas acredito que ele vai levar uma surpresa para lá para poder beneficiar quem vai estar lá na sessão. Então, diz pra gente como que podemos chegar lá o domingo, que horas e entrada franca, como é que vai ser? 8 horas da noite, né, no Teatro Municipal de Cabo Frio. Sessão de filmes Cabo Frio, que são para os realizadores de Cabo Frio. E vai estar sendo exibido o Novo Começo e o Céu de Cabo Frio a partir das 8 horas da noite. Né? Aguardo todos vocês lá. Vai ser uma honra receber todos vocês para poder prestigiar o filme. E não só eu, mas acredito que a galera lá de Cruzeiro também vai estar muito feliz em receber vocês para prestigiar o trabalho deles. Pois isso, gente. Então, domingo, 20 horas, né? A série de curtas sobre Cabo Frio com um filme, aí o trabalho do Orton Marenga, esse cabo-friense apaixonado por cinema, né? Que está mobilizando, né, o povo lá de fora do estado e a gente aqui também para prestigiar o trabalho de gente que está aqui fazendo essa história de forma muito digna, com muita competência. Obrigado, Orton, Eu que agradeço, pela Zélia. sua presença e que seja uma festa no domingo, né? Que você se sinta recompensado dignamente, né, pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigado mais uma vez, tá? E o que você precisar, a minha porta está aberta. Ok, então. Vamos entrar por essa porta. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Era uma vez uma fábrica de música.
e todos tocaram e cantaram felizes para sempre. Beleza e cuidado especial no tratamento dos seus cabelos, unhas, maquiagem e depilação. Tecnologia avançada e produto das melhores marcas, com uma equipe altamente qualificada. Rua Silva Jardim, 99, Centro Cabo Frio, 2643-3164. Elma Coifer, satisfação garantida. Vista-se com requinte e qualidade na Elma Fashion. Roupa feminina e masculina para festas, casamentos, formaturas e ocasiões diversas. Vestido de noiva, 15 anos, ambiente refrigerado e atendimento personalizado. Rua Silva Jardim, 83, Centro de Cabo Frio, 2645-2443. Bom gosto, tradição e exclusividade é Elma Fashion. Nazaré Moraes, Fernando Pinto, construtora Geribá, fazendo coisas super legais, estão com 2 obras aí grandes, entregando essa empresa de competência na região há 30 anos, construindo o sonho de muita gente, amigos aqui da Universidade da Cultura. Uma das coisas boas do Curta Cabo Frio é exatamente poder conhecer gente, conversar, da cidade que a gente não vê há muito tempo, gente que vem de fora, né, expor os seus filmes, diretores, palestrantes, atores. E a gente está aqui com uma galera que está em Cabo Frio nesse momento por causa do Curta Cabo Frio. A gente vai conversar um pouquinho com eles, né, o que os trouxeram aqui, a sua experiência profissional, né, como estão experienciando esse momento, né, se já conheciam o Curta Cabo Frio, assim, um papo aberto. E eu vou começar, né, dando um alô para cada um, para poder apresentar os nomes e ficar mais íntimo, né, parecer assim que está na sala de casa mesmo, tanto eles, né, como eu aqui, também estou conhecendo agora, quanto vocês. Então, a gente está fazendo isso ao mesmo tempo, né? Lá no hall do Teatro Municipal, a gente se encontra, oi, que legal, como é que você está? Então, é esse tipo de papo que vai rolar aqui. Primeiro, o Bruno Sobral, não é isso, Bruno? É isso, Bruno Sobral. Bruno Sobral, olha só, o vozeirão, assim, já vai sentindo a pegada, né, Bruno Sobral e tal. A gente tem a Kizzy Vaz. Kizzy Vaz, né, nome de artista também, tudo sonoro, né? Bruno Sobral, Kizzy Vaz, olha só. E a Grace Yuri. Grace Yuri, tá vendo? Então, quer se sentir famoso, coloca 2 nomezinhos assim, que já dá um charme, né? Ô, Bruno, fala um pouquinho, né? Quem é o Bruno, o seu trabalho profissional, como é que você está nesse momento realizando o quê, né? Não está no osso criativo, não, né? Você está numa pegação criativa mesmo, numa ralação criativa, né? Na ralação criativa. Bom, eu comecei a fazer TV, teatro, muito jovem, com 12 anos. Eu fiz a minissérie Capitães da Areia, do Jorge Amado, sob a direção do Walter Lima Júnior, na Band. Em 1989, se eu não me engano. Começou bem, né? Eu comecei muito bem, pois é. E a assistência de direção era do Roberto Bom Tempo. Daí, eu era do Nós do Morro na época, no iniciozinho do Nós do Morro, né? E aí, depois que a minissérie aconteceu, o Roberto Bom Tempo me convidou para trabalhar com ele. E aí eu fiquei uns 10 anos trabalhando com ele numa companhia de teatro que a gente formou, chamada Movimento Carioca Teatral. Companhia Movimento Carioca Teatral. E montamos algumas coisas nesse período, que foi meu período de formação como ator, né? E daí, entre peças, aconteceram alguns filmes.
Eu fiz um filme do Júlio Bressani, chamado Miramar. Fiz um filme também de uma menina chamada Katia Adler, que ganhou um prêmio na França, melhor filme, no Grand Prix de Lyon, na França. Aí começaram a me chamar para fazer outras coisas. Aí fiz um filme com a Tizuki Yamazaki também, que foi um filme bem bacana, com Antônio Fagundes, a Lúcia Alves, o Vitor Hugo, Luciana Higueira. E vim fazendo TV. Desde então eu faço teatro permanentemente, né? A minha vida é focada muito no teatro. Eu amo fazer TV, amo fazer cinema também, mas a minha formação é teatral. Então, de uns 5 anos para cá, eu montei uma companhia de teatro que chama Liga Extraordinária Teatral. A gente montou um espetáculo chamado Maria Minhoca, da Maria Clara Machado. Fomos premiados agora no 2º Festival Rio em Cena de Teatro, lá no Rio de Janeiro, que foi realizado no Teatro dos Grandes Atores. Eu fui indicado ao prêmio de melhor ator, melhor diretor, e ganhamos o prêmio de melhor espetáculo do ano, com Maria Minhoca, né? Que é uma história da Maria Clara Machado que é uma delícia e tal, fala sobre amor, amizade, respeito ao próximo. Então, eu estou nesse projeto agora e mês que vem eu estou estreando Os Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, que é uma obra que foi escrita em 1966, mas foi censurada na época, né? Ele conseguiu só montar em 1968 e desde então essa obra foi montada milhões de vezes no Brasil inteiro, porque é uma obra linda, que fala basicamente da necessidade do ser humano de liberdade, né? E condiz também com a realidade do país atual, que fala de um cara que vem do interior para se dar bem, né, para viver uma vida mais confortável, e de um contraponto com outro rapaz, que é o personagem que eu faço, que é um maloqueiro, que cresceu nas ruas, nos reformatórios, e a situação meio que está invertida. O Tonho, que é o rapaz do interior, ele não consegue sair da situação que ele se encontra, porque tudo que ele tentou, desde o momento que ele chegou na cidade grande, só deu errado. E o Parco já está acostumado com essa situação, então ele vive bem com essa situação toda. E aí a história vai se desenrolando, enfim, é um drama, é uma tragicomédia, bem o estilo Plínio Marcos, com uma pitada muito forte de humor negro, né, de um sarcasmo muito grande, mas também que tem uma poesia muito, muito bonita. Ok. Kizzy, vamos falar um pouquinho aí, né? É interessante que o Bruno tá falando, né? E assim vai se delineando, né? As imagens, né? De toda essa caminhada, e a gente vai identificando as paixões, né? Aquilo que para que lado se pende, né? Do trabalho, né? Porque tem um universo vasto. Quando você falou do papel que você está fazendo aí tem toda uma questão também, até do próprio biotipo, que vai indicando alguns papéis, né? E vai eliminando outros papéis, da fase de vida que se vive, para se viver alguns papéis, e depois isso passa e você já vai, né, ser convidado para fazer outras coisas, né? Então, quando você traz essa trajetória toda, a gente vai visualizando essa caminhada, né, de amadurecimento e da oportunidade de fazer coisas diferentes, dependendo também da fase de vida que você está, né? Porque, né, o seu próprio visual, né, o seu próprio corpo, a sua própria idade te remete para determinadas situações, né, e te elimina de outras, né? Então tem que se aproveitar realmente o tempo que se tem, porque as chances vão passar. Eu acho que é um pouco por aí, né? E Kizzy, que momento é esse seu, né? Que momento, esse momento que você está, te abre que possibilidades, né? E que chances essas que você está tendo de realizar? Eu acredito que esse sonho, esse objetivo, né, de estar atuando, de estar no palco. Fala um pouquinho para a gente. Para mim é incrível, porque, enfim, eu moro agora no Vidigal, mas eu sou de Caxias, Duque de Caxias, que é um bairro que é do Rio de Janeiro e tal. E, para mim, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer teatro. Só que, né, os cursos são caros. Na época, eu não
estava com dinheiro para bancar um curso de teatro. E aí eu vi uma entrevista do Guti Fraga, que é o presidente do Nós do Morro, e ele mostrou um pouco o casarão, que é o espaço onde acontecem as aulas. E eu olhei e falei, esse espaço é a minha cara. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer inscrição e eu vou tentar. E eu tentei, passei e me mudei para o Vidigal. Porque eu ficava muito longe e ruim, Sim. porque eu fazia aula de segunda a quinta. Então ficava muito ruim. E desde então eu estou lá já há 10 anos. Faço parte da companhia, do grupo. Toda a minha base artística veio do Nós do Morro, até hoje. Eu sou e serei eternamente grata a eles. E através do Nós do Morro é que eu fui fazendo outros trabalhos. As pessoas foram me chamando. E eu fiz primeiro Salve Jorge, uma novela da Globo. E meu último trabalho na casa foi Babilônia. Foi essa última novela, que foi muito interessante, porque eu contracenei com um amigo meu, 2 amigos, que isso foi um presente de Deus, porque 2 amigos do grupo, do Nós do Morro, então fica, né, mais fácil. E o Thiago Martins fazia meu marido na novela, então isso foi incrível. E contracenar com Glória Pires, Fernanda Montenegro, nossa, foi um presente. E uma coisa que você falou muito interessante, que o Bruno, né, falou de toda a trajetória dele, que é muito bonita, né? E que é mais interessante e uma das coisas mais gostosas assim nessa profissão é isso, é você poder viver várias histórias e poder viver vários personagens, passar por várias situações. Isso eu acho que é o mais gostoso, né, da nossa profissão, é estar sempre inventando e criando. É maravilhoso. Agora eu vou fazer um curta, vou gravar em Campinas. Vou gravar do dia 25 de novembro até o dia 14 de dezembro, que é um curta de um diretor que eu conheci há pouco tempo. Ele gostou do meu trabalho na novela e eu nunca fiz cinema, então estou super empolgada para fazer. E, enfim, é isso. É um pouco da minha trajetória. Que legal. Grace, não é isso? Pois é, Grace, nessa linha aí, né? É claro que na construção do sonho, nessa caminhada, a gente se depara com muitas circunstâncias, né? No primeiro momento, mais desfavoráveis do que favoráveis. E aí você vai transformando, como você disse que isso, né? Você mudou para o Vidigal, você encontrou e adequou a sua vida e fez da sua vida todo esse contexto, né, que também está te propiciando, né, uma projeção a partir dessa identidade que é o próprio trabalho do Nós do Morro, né, da estética da favela, que hoje, né, toma uma proporção muito diferente, né? Você, né, pausas e movimentos, porque o ator, nesse exercício de se fazer vários papéis, né, até entre um papel e outro, você, né, se encontra consigo mesmo, né? Como é que é isso, né? Como é que é esse momento de intervalo dos trabalhos, né? Que é um outro trabalho, né? Então, exatamente isso que você falou. Nós temos altos e baixos, enfim, eu acho que o ideal é a gente estar sempre trabalhando na área. Mas, por exemplo, eu vim de Curitiba, me formei lá em artes cênicas e vim aqui em busca de uma oportunidade, estudei, fiz alguns cursos e tal. Mas não é assim sempre como a gente imagina. E existem contas, enfim, a gente tem uma vida para levar. E com relação a isso, eu tive que trabalhar paralelamente à área, mas sempre em busca do meu sonho. Então, assim, já tive experiências em dublagem, teatro, TV, fiz uma participação rápida em Joia Rara. Mas esse intervalo, assim, é difícil porque é um período de ansiedade, de busca, de labuta, de observação, que é legal também, porque a gente, como ator, a gente aprende muito observando. E uma época de estudo, se tiver oportunidade, eu acho que é bem importante a gente sempre estar ligado e assistir peças, assistir filmes, tudo que puder te levar à arte,
tiver oportunidade, é sempre bom participar. E nisso, né, tive uma oportunidade de estar aqui. E então vou conhecer esse festival aqui de curtas que eu nunca participei. Quem sabe, né, nos próximos anos, né? Mas por enquanto só assistindo mesmo. E, né, espero que o povo também, o público. Você já conhecia o venha. Cabo Frio? Eu já conhecia. Eu tive na edição do ano passado aqui. Ah, sim. E foi bem legal. Então, assim, o Miguel, né, que hoje é o curador, a Karen também, a gente se conheceu. E eu vim como... Na verdade, eu vim para assistir, mas eu montei a luz de um espetáculo que foi apresentado antes da premiação do ano passado. Porque, como ator de teatro, né, a gente acaba sempre aprendendo um pouco de tudo, né? Sim. E aí, nessa ocasião, eu vim para montar a luz. E foi ótimo, assim, porque eu fui criado aqui perto, né? Minha família sempre teve casa aqui em Unamar, entre Búzios e Barra de São João, né? Minhas tias se aposentaram e vieram morar por aqui. A gente teve uma vida dupla, assim, praticamente. Então eu tenho um carinho muito grande pela região dos lagos. É um local que eu já pensei até em habitar mesmo, morar, por conta da tranquilidade, por conta da proximidade do rio. Mas ainda não rolou a oportunidade. É um lugar que eu curto muito, assim. Eu gosto muito. E Cabo Frio eu tô começando a conhecer verdadeiramente agora. Grace, não conhecia? Eu estive aqui alguns meses atrás, dei uma passada rápida, assim, no domingo, a passeio, e achei incrível. Tem vários lugares ainda que eu quero conhecer, Arraial, enfim. Mas é bem gostoso, bem lindo, assim, é um paraíso que todo mundo deveria conhecer, porque as praias lembram Caribe, enfim. É lindo, é lindo. E assim, quando a gente pensa em Cabo Frio, né, como esse lugar onde a natureza, né, nos convida a várias viagens, né, e nos convida a um comportamento, né, de resposta a esse fascínio que a natureza nos traz. E quando a gente pensa num festival, né, no Curta Cabo Frio, que traz também aqui, né, na sua execução, imagens tão diversas, né, de universos tão diversos através dos filmes, das suas propostas, né, das pessoas, né, me parece mesmo que nesse tempo, quando vocês veem a cidade, estão na cidade, assim, um caleidoscópio realmente de imagens, né, quando você está inserido dentro do processo. E o que a gente pode pensar, né, vocês que estão, de uma certa forma, de fora, né, vindo e passando, e a gente que está dentro do processo, né, fazendo o processo, né, eu também estive na produção, ontem a gente fez a segunda Mostra Cristã, o Antônio, parece que, né, vocês vieram até juntos, do Rio. Eu fico... esse caleidoscópio, né, como isso alcança quem está aqui e como isso alcança vocês, né? E o que esse caleidoscópio de imagens, né, esse movimento, pode deixar, isso é uma pergunta que realmente eu me faço, né, de legado para quem se aproxima desse movimento e para a cidade, né? Ontem eu sempre me pergunto, depois que faço alguma coisa, né, por que eu fiz, eu repito, por que eu vou repetir, para quê? Para que isso serve, o que isso me serve, né? No sentido de que não tem só um prazer, tem toda uma produção aí, como você disse, tem um investimento, né, que você tem que lutar, trabalhar para que isso se mantenha, né, e para que você dê espaço de atuação para atores, para produtores. Então, é muita gente que se sente realizado nesse equipamento todo. E você, ao produzir um evento como esse, você tem que ter prazer em oferecer essa realização para outros, né? Então, se a gente olhasse de longe, né, com uma grande câmera e pudesse pegar todo mundo, vocês estão aqui numa ponta, quem teve ontem, é um turbilhão de coisas. Vocês lidam com imagem, vocês lidam com essa coisa do personagem. Se a gente passasse por isso, para quem está vendo, para quem às vezes vê, uma propaganda, eu não fui lá, que, né, dá uma preguiça de sair. Então, eu queria que a gente pudesse dizer um pouquinho dentro disso, para que quem estivesse lá nos assistindo e visse apenas um cartaz, Curta Cabo Frio, tem uma dimensão, né, mais visceral do que isso significa, né, de como isso mexe com a gente quando a gente sai do nosso lugar comum, né?
Me ajudem a esclarecer isso, porque talvez tenha ficado muito hermético. Tragam isso um pouco mais. Não, e é realmente isso. E eu vou dar um exemplo do Vidigal, assim, que tem um teatro lá, tem vários eventos culturais dentro do Vidigal e que muitas pessoas não vão. Uhum. Entendeu? A gente divulga, coloca carro de som e não vão. Então é isso, né? As pessoas, para sair desse lugar comum, realmente. A gente, da zona de conforto, a gente teve que montar um projeto que se chama Campinho Show, lá no Pico do Morro, para trazer, né, essas pessoas que tinham preguiça de descer. E a gente tem um teatrinho mesmo, sabe, dentro do Vidigal, que é uma delícia. Então, é isso, né? É muita luta, né? Não é fácil. Trabalhar com a arte é difícil, assim, mas eu acho que cada vez mais a gente está ganhando o nosso espaço. E isso aqui dá vontade e isso que motiva. Então, ver realmente esse festival aqui, né, acontecendo, espero que as pessoas aproveitem, gente. Ter um festival desse aqui, não aproveitar é uma pena, né? É verdade. E eu estou feliz de estar aqui, de ter sido convidada e fazer parte dessa história, né? Porque é uma história e tomara que as pessoas aqui de Cabo Frio aproveitem isso. Assim, teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que as pessoas, elas não têm muita noção do que está por trás de tudo isso, né? Como a gente trabalha diretamente, né? A gente está ali, o ator, ele tem essa questão de ter que estar prestando atenção em tudo, mesmo observar, foi o que a Grace falou. A gente aprende muito observando. E eu, como um artista, e eu quero me tornar um artista completo, eu acredito que ainda não seja, mas eu quero chegar lá, nem que seja aos 50, 60 anos, vejo isso no micro e no macro, né? Porque a gente, como produtor, a gente começa no micro. Aí, como diretor, você é obrigado a assistir o macro. E o ator está no meio de tudo isso, mas também tem que observar as duas partes. O ideal, nesse sentido, até para uma divulgação mais ampla, e para que as pessoas entendam e atentem para a quantidade de trabalho que elas não percebem por conta de estarem por fora da situação que existe por volta disso. Por exemplo, para trazer essas duas meninas aqui, eu tive que negociar com elas pelo menos umas 2 semanas, não foi? Horários, essas coisas, que você vai estar ocupada, a Grace vai estar ocupada, aí como é que vai, como é que fica, onde vai. E falando com a produção daqui, né, com a Karen, com o Miguel, e assim, uma loucura. E eles enlouquecidos com as coisas daqui também, tendo que fechar a gente, para não sei o quê, transporte. Então, quer dizer, é uma correria louca. Só faz quem ama. Quem não ama, pula fora. E aí eu quero lembrar, fazer, né, uma homenagem, citando, né, o nome dessas pessoas, né, Miguel, a Karen, a Paula também, a Paulinha aqui da TV, né, que pega junto, que é uma guerreira. Então, toda essa questão estrutural, né, você tem que ver hospedagem, você tem que ver alimentação, você tem que ver transporte, você tem que levar as pessoas, você tem equipamento, você tem a estrutura do teatro. Então, é uma labuta, né, o tempo todo, cuidando o tempo todo, a pré-produção, a produção, depois a pós-produção, né, quando não se tem os recursos todos disponíveis, né, os desafios são maiores. Então, é muito bonito, né, quando a gente tem esse olhar, porque a gente sabe o que isso custa, e você vê as pessoas se movimentando, né, e as caras assustadas, as caras aterrorizadas, as caras com raiva, né, as caras acabadas, né, mas tudo isso faz parte, né, de toda essa mímica, né, de todos esses gestos que compõem um trabalho como esse, para que na hora que se abram as cortinas e apareça a vinheta do curta e um filme seja exibido, que já teve aí tanto trabalho de quem, né, construiu, de quem dirigiu, naquele momento. Então, assim, se você contar o número de horas, né, de pessoas envolvidas, para que quando você assista uma exibição como essa no Festival Curta Cabo Frio, certo? Tem anos, né, para uma exibição de 1 hora, ou às vezes de um curta de 5, de 20 minutos, anos condensados ali,
que a gente não consegue recuperar. Então, você recebe de presente aquilo, né? Porque o financiamento né? não é do indivíduo, né? Para que isso aconteça, existe um financiamento de quem trabalha, para que a entrada seja franca, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Né? A verdade é que quem produz esse tipo de evento hoje em dia são heróis, né? O artista, verdadeiro artista, ele é uma pessoa de carne e osso, né? Como outra qualquer. Então nós temos nossas agruras, as nossas felicidades, as nossas inquietações, as nossas, né, eternas indagações, se realmente a gente escolheu o caminho certo. E outro dia eu estava me pegando, eu sou cinéfilo, eu vejo tudo que tem de cinema que eu posso ver, eu vejo muito, assim, de tudo. E aí outro dia eu estava vendo os créditos de um filme, cara, os créditos duraram 5 minutos, eu falei, gente, mas não acabam esses créditos? E era muita gente, era muita coisa, eu falei, cara, quanta gente envolvida nisso, sabe, quanto tempo demorou para ser filmado. É muito. E o filme era lindo. Eu nem lembro qual era o filme, mas eu sei que o filme era lindo. E que os créditos não acabavam nunca. Eu fui no banheiro, voltei, não sei o quê. Eu deixei, vou ver quanto tempo isso dura, né? Então, eu acho também o que é mais importante nesse sentido é que a população, né, tenha consciência de que, mais do que nunca, é importante a participação efetiva deles. Né, de levarem seus filhos, de levarem seus pais, de irem e participarem. Por quê? O evento é criado para eles. Né? Lógico que nós estamos curtindo também, mas o evento é criado para eles. Para quê? Para trazer mais investimento para a cidade, para criar visibilidade no turismo, né, na habitação e tudo mais, para melhorias concretas de uma sociedade que a gente possa olhar um dia e falar, pô, a gente vive bem aqui. Né, o nosso local é bonito, as pessoas vêm para cá e gostam, não só do local, mas do tratamento. E essa educação, né, é uma educação artística, assim como eu acho que a esportiva também tem sentido nisso, é que eu acho que a questão é sentir o ser humano, sentir como tratar as pessoas, uma forma de educar, né, e de se educar e estar sempre se reeducando. E o cinema tem essa função, como o teatro, como a dança, como as artes plásticas, como o esporte, né? A questão de cidadania mesmo. Pois é, então estamos aqui falando, né, com 3 atores que estão nesse circuito do Curta Cabo Frio, que começou no dia 12, hoje tem a sua premiação, no domingo teremos, né, uma série de filmes relacionados com a nossa cidade, entre eles um do Orton Marenga, como falamos no bloco anterior, e estamos nesse movimento, né, destrinchando o Curta Cabo Frio, abrindo para saber como são essas entranhas e o que isso tem a ver com a gente. Né? Então é isso que a gente vai continuar conversando, descobrindo, se reconstruindo também aqui, né? Dando um novo formato ao analisar, né, o curta dessa forma, né, meio que cirurgicamente, estamos todos fazendo assim uma operação aqui. E a gente então volta daqui a pouquinho e a gente conta com você para pensar essa realidade. Que imagens são essas, né, que o curta deixa, que imagens queremos para a nossa cidade daqui a alguns anos, a partir do investimento, como disse o Bruno, em educação, em cultura, para nos construirmos como cidadãos. Então, se isso não servir para isso, não serve para nada. Mas para servir para isso, depende de você. Então, a gente volta a conversar sobre isso daqui a pouquinho.
Era uma vez uma fábrica de música. E todos tocaram e cantaram felizes para sempre. Beleza e cuidado especial no tratamento dos seus cabelos, unhas, maquiagem e depilação. Tecnologia avançada e produto das melhores marcas, com uma equipe altamente qualificada. Rua Silva Jardim, 99, Centro Cabo Frio, 2643-3164. Elma Coifer, satisfação garantida. Vista-se com requinte e qualidade na Elma Fashion. Roupa feminina e masculina para festas, casamentos, formaturas e ocasiões diversas. Vestido de noiva, 15 anos, ambiente refrigerado e atendimento personalizado. Rua Silva Jardim, 83, Centro de Cabo Frio, 2645-2443. Bom gosto, tradição e exclusividade é Elma Fashion. Universidade da Cultura, hoje falando sobre cinema, Universidade da Cultura com seus parceiros, que ajudam a fazer essa história, ajudam a viabilizar e a promover a cultura na cidade. Entre eles, Construtora Geribá. Um grande abraço, Nazaré Moraes, Fernando Pinto. A gente volta aqui então, Curta Cabo Frio, estamos com 3 atores aqui, o Bruno Sobral, a Kizzy Vaz e a Grace Yuri. Eu disse que aqui enquanto a gente estava, né, conversando, bebendo um pouquinho de água e tal, que eu ia fazer uma provocação. Vou tocar numa ferida. Mas antes de tocar na ferida, nós vamos lembrar, para que você possa aí se organizar, Curta Cabo Frio hoje, né, 18h30, mostra competitiva, 21 horas na Casa Sclier, o filme Ibitiqui. O Miguel até recomendou bastante esse filme aqui, que a gente deveria assistir. Tem alguma coisa bem legal em torno desse filme que eu não sei exatamente dizer para vocês, mas o Orton falou, né, até todo o equipamento da Casa Sclier e a qualidade de imagem. Então, são 2 opções bastante interessantes para a gente estar fechando. E também, hoje tem a premiação, né, do Curta Cabo Frio. Então, estejam aí atentos, né? Já podem se preparar, se estimularem a partir desse bate-papo para encontrar com esses 3 aqui também e poderem tirar dúvidas, né? Tirar fotos, fazer tietagem, isso faz parte, também é legal. Mas a partir dessa coisa do glamour do artista, do sonho, do ideal, e eu vou começar com você,
Kizzy. Por conta do Nós do Morro, que também, né, experiência de outros, mas por essa passagem, né, dos trabalhos na Globo, quando se refere e se diz, né, que um ator global passou pela Globo, isso já tem um efeito, né, certamente aumenta, né, o passe, né, o cachê, a importância, o número de convites. Mas eu quero tocar na ferida exatamente por causa disso, né? Trazendo a lembrança de que é isso, tem sonhos, tem altos, tem baixos, tem esse momento maravilhoso. Isso é uma conquista, com certeza, certo? Mas, assim, você está lá no Vidigal, você, por conta de até, né, a sua estética da brasilidade, da pele que traz isso, né? A gente está falando dos vários papéis que surgem a partir do momento que isso está em alta. Estamos aí, né, com uma novela da Globo acontecendo dentro de uma comunidade. As novelas têm trazido, né, exatamente essa realidade. E eu quero falar do seguinte: a gente está aqui em Cabo Frio. A gente está fazendo festival de curta. A gente está rompendo fronteiras de comportamento das pessoas não saírem de casa, como você disse que lá no Nós no Morro também tem que pegar, tem que trazer. A gente enfrenta também o medo do desconhecido, né? Quando se fala de arte, da estética do artista, se pensa de pessoas que rompam com todos os parâmetros da ordem, como se não tivesse nenhuma lei que o regesse. Então, tem muitos mitos e muitos preconceitos. Mas aí a gente, para construir alguma coisa, ou para fazer um movimento, tirar as pessoas dentro de casa, a gente vê assim, vamos trazer um ator global, porque aí ele vai no teatro. Tá, ele vai no teatro naquele dia, assistir o ator global, e depois aquilo que é feito na cidade não vale nada para tirá-lo de casa. E quem é esse ator que fica lá fazendo, né? Porque o Nós do Morro cresceu dentro de uma comunidade, onde trabalha há tantos anos, e hoje faz um movimento contrário. Quem sai do Vidigal e vai para lá, então esse é o cara lá que veio, então ele é bom. Eu estou falando desse movimento. Como é que a gente trabalha com isso, né? A valorização daquilo que a gente tem, da nossa identidade. Para isso, você tem que fazer uma carreira que interaja com instituições e com nomes grandes que já estão aí. Mas se você só faz isso, eu acho que você perde a chance de se colocar, de se construir como aquele que pode também ser referência. Você constrói referência. Você falou da Fernanda, mas, claro, né? Você falou dos grandes atores que você contracenou, mas um dia você vai querer também ser referência para outros, né? Isso, como é que a gente trabalha com isso, certo? Ter referências e se tornar referências. Dentro de Cabo Frio, que ótimo receber vocês, que ótimo saber que você fez esse trabalho, você está vindo de Curitiba e tal. Mas, assim, eu quero que um dia um ator de Cabo Frio chegue no patamar, seja chamado para estar falando lá no Nós no Morro, esteja interagindo, a gente aprenda como isso, para também não só importar, mas exportar. Então, por isso que eu estou dizendo que eu estou tocando numa ferida. Porque o Curta Cabo Frio tem esse papel de construir cultura, de fazer repensar imagens. Então, eu quero, no protagonismo disso, que esses atores se sintam também competentes e capazes e ocupem esse espaço. Então, por isso que eu disse, né, uma provocação, que vocês possam assim, nos ajudar, contribuir a partir dessa caminhada que vocês fizeram, saiu de Curitiba, vem para cá, é difícil, e você poder, se hoje chegar à sua cidade, ser reconhecida como alguém que volta, poxa, que legal, mas não só porque saiu, mas porque é de lá, porque é fruto da terra, né? Porque como é que é a da Maria Clara Machado? A minhoca, o quê? Maria Minhoca, da Maria Minhoca. Então, ser minhoca. A gente tem que ter orgulho de ser minhoca. Minhoca, minhoco. Quis, é para você. A provocação começa com tu. Eu acho que, é claro, o ator ele quer um dia ser uma referência também. E eu acho que não vem do glamour, para mim, não. Eu acho que vem do artista e o que o artista passa e o que o artista pode doar, né? É claro, enfim, que tem toda essa questão do glamour, que as pessoas valorizam mais. Sim, isso é fato, é real. A minha família mesmo, assim, antes, quando eu comecei a fazer teatro, eu falava, mas quando que você vai fazer novela? Eu falei, gente, eu estou estudando teatro. A minha, eu juro para você,
Quando eu entrei no Nós do Morro, a minha intenção não era fazer novela. Claro que a gente quer passar por todas as áreas, mas quando eu entrei lá era para estudar. Até hoje, eu aprendo, né? Tem que estar sempre estudando. O ator tem, não só o ator, né? Em qualquer profissão. Mas quando eu entrei lá e eu assisti a companhia do Nós do Morro, eu falei, cara, eu quero fazer parte dessa companhia. E para eu entrar, eu fiquei estudando 7 anos. Depois de 7 anos que me chamaram para a companhia. Então, dentro do Nós do Morro e dentro do que eu penso da arte, eu realizei o meu sonho, fazendo parte da companhia do grupo. Então, eu acho que é essa raiz, entendeu? Que as pessoas não podem perder, sabe? Que as pessoas valorizam muito o glamour, mas esquece de onde esse ator veio, de como ele conquistou. E é isso, vai chamar o ator, a pessoa vai todo mundo, a casa está cheia, né, o teatro cheio, porque aquele ator está ali. Mas aquele ator está ali porque ele fez uma novela, mas tem um outro ator também que está batalhando há anos, né, que está em cartaz direto, que às vezes não tem um dinheiro para pagar a passagem, para ir para o curso, para estudar, e que tem que ser valorizado, sim. Nossa, com certeza, e como tem que ser valorizado, né? E é isso, é uma carreira bem complicada, né? Assim, porque as pessoas pensam muito nisso, as pessoas pensam muito no glamour, e não é só glamour, não mesmo, entendeu? Não é só glamour. E o artista, a arte num todo, ela às vezes não é muito valorizada, né? É o que as pessoas pensam, é artista, mas... artista, né? Artista não trabalha muito, o artista não, imagina, o artista não trabalha, mas não, pelo contrário, sabe? E o que eu acho mais bonito no artista é porque leva a alegria, leva o drama, a gente passa uma mensagem também através de uma peça, através de uma poesia, através de uma música, né? Eu tenho um amigo meu, uns 3 amigos do Vidigal, que tem um grupo que se chama Os Caras Pintadas. Então, eles se vestem, e botam figurino, e entram no ônibus com violão, flauta. E é a coisa mais linda, porque eles já chegam recitando uma poesia. Olha que coisa maravilhosa. Você está no ônibus, voltando do seu trabalho, cansado, e ter isso. Né? Não é... e quem pode fazer isso? O artista, sabe? Eles passam por situações... Eu já ouvi histórias incríveis deles, né? Já foram assaltados, de roubarem a flauta, o violão e o dinheiro que eles recolheram. Inclusive, eles sobrevivem disso, né? O próprio menino, o Alexis, acabou de ter uma filha, né? E ele vive disso, ele paga o aluguel dele, paga as contas dele, fazendo arte nos ônibus. E não é qualquer tipo de arte, é um cara que tem embasamento, é formado, tem uma estrutura musical, tem uma estrutura dramatúrgica. E faz essa onda não porque eu sou rebelde, é por uma questão de querer mesmo, de levar a cultura às camadas menos favorecidas, né? Mas às vezes acontece, ser roubado, a própria polícia às vezes trava eles e leva o dinheiro deles todos, spam. Já rolou muita coisa nesse sentido, entendeu? Mas teve um dia que eu tive o prazer de entrar no ônibus e eles entraram em seguida. E eu achei tão bonito, assim, os passageiros... a energia que eles colocaram, todo mundo batendo palma, cantando junto. Então, nada está perdido, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando mais valor para a cultura e eu espero que cresça cada vez mais. Eu acho que tem lugares que não tem nada de cultura, lá em Caxias mesmo. Assim, tem no centro de Caxias, mas os bairros perto, o bairro onde minha avó mora, não tem nada. Entendeu? E aí... às vezes é difícil para essa pessoa. Então, quem tem que valorizar, né? Exatamente. Grace, querida, ser minhoca, sair e vir essa sua experiência, está tão longe da sua terra, nesse exercício de construir o sonho, né? Como é que é isso? Né? Ser valorizado pelo trabalho e ser reconhecido. Nem sempre essas duas coisas caminham juntas. Como é que a gente, como ser humano, né, lida com isso, esse tempo da espera e o que vai realizando, né, a si mesmo, enquanto isso ainda não realiza os outros, porque às vezes são verdades muito diferentes, né?
talvez a família de quem está fazendo esse trabalho belíssimo no ônibus, eu não sei se... Né? Não, eu preferia que ele estivesse fazendo uma novela. E eles estão inteiramente ali, por opção, fazendo um trabalho belíssimo, ocupando um papel social e, às vezes, fazendo... qualitativamente mais arte do que muita gente que está, porque é o palco da vida, é o palco da rua. Né? Então, nem sempre são clichês, são artistas inteiros. Né? E a gente lida com isso o tempo todo. Né? O que a gente quer, o que o outro espera, você tem que responder. E esse é um lugar, né, doído, né, do personagem que nós somos de nós mesmos. Né? Então, isso para você também é assim ou isso não faz parte, né, do seu contexto, da sua caminhada? Né? Esse tipo de conflitos, porque são conflitos, né, que a gente vive. Né? Não, com certeza, esses são conflitos diários. A Kizzy falou lindamente sobre a questão do glamour do artista, porque na verdade é suor, não as coisas não caem do céu, enfim, você tem que lutar. Tem muita gente que realmente merece ter condições melhores de, sei lá, ter pautas, conseguirem pautas, estarem atuando, projetos que deveriam ser patrocinados, enquanto tem outros artistas que já têm condições, sabe, que já têm espaço na mídia e eles acabam ganhando apoios. Então, deixa muita gente assim de lado que poderia ter um espaço muito maior, entendeu? Podia estar brilhando no palco e não tem essa condição de investimento, de patrocínio, sabe? De poder mostrar o talento que tem. Então são conflitos realmente assim que são diários, acho que na vida do ator, do diretor, da produção, também trabalho com produção, então tem que lutar, tem que correr atrás. Se você está na mídia, você consegue mais facilmente. Então são lados difíceis assim de se buscar. Eu, por exemplo, trabalho na área, mas também trabalho em eventos, etc. Então, se você quer estudar, você tem que pagar um curso. Você quer fazer cursos com os melhores, são cursos caros, não são cursos baratos. Então, às vezes, você abre mão de certas coisas em função, né, como eu falei, da vida, enfim. Então, você aproveita experiências, aproveita oportunidades que você consegue. E a cultura, aqui, falando desse festival, ela é gratuita. Então, assim, quem tem interesse, tem oportunidade, acho que tem que aproveitar mesmo, como eles falaram. Entendeu? Porque às vezes a gente fica nas desculpas, mas sei lá, não quer assistir uma peça porque é cara. Mas vai ali, compra uma pizza, entendeu? E recebe cultura assim, mastigada da televisão. Eu acho que a gente tem que ler, entendeu? Tem que frequentar, tem que assistir o trabalho dos outros, tem que sempre estar nessa busca de aprendizado. Porque tudo é crescente, é uma evolução. Você vai em busca de melhoras. Então, eu acho que o legal também tô ficando nervosa. é ter humildade, entendeu? Porque tem gente que se coloca já numa posição de que sei lá, entrei na TV, sou uma estrela. E não é assim, entendeu? Tem que ralar, tem que ver as origens, entendeu? Tem que voltar a uma situação assim que para te dar uma estrutura, uma base melhor, até para você enfrentar outras situações que vão vir, outros projetos que podem surgir, enfim. Acho que é isso. Bom, assim, por que, né? Assim, destrinchar, né? Vocês são pessoas que têm o seu trabalho, a sua projeção, mas assim, ninguém imagina uma Fernanda Montenegro sem ser Fernanda Montenegro, sem ela estar no palco. Certo? Ninguém vai chegar para Fernanda Montenegro e vai dizer: você, entendeu? Tá à toa aí, porque você não vai fazer outra coisa na vida. Certo? Mas talvez ao olhar, né, pessoas que estejam começando, investindo, estejam aqui na cidade, todo esse olhar de preconceito. A gente tem que respeitar e saber entender as escolhas e as marcações de cada indivíduo. Né? Você pode estar boicotando, né? Impedindo, né, que Fernandas Montenegro surjam, né, que os grandes ícones, um Paulo Altran,
se alguém tivesse chegado e dito, se eles não tivessem tido recurso, se tivessem, né, talvez hoje ela não estivesse no palco da Globo, estivesse no palco dos ônibus. Então, as circunstâncias mudam isso. E por isso que é importante políticas públicas, né, de cultura, investimento, porque isso significa recursos, isso significa gestão, isso significa gente que vai se realizar, isso significa empregos, isso significa abrir espaços de viabilizar que as pessoas comprem determinado produto, que assistam, que não adoeçam, porque você investe na prevenção, você investe na consciência, você investe na alegria. Por que as pessoas sobrevivem estando dentro do ônibus e conseguem pagar o seu aluguel? Porque as pessoas ali, espontaneamente, se sentem alcançadas pela arte e voluntariamente oferecem alguma coisa. Isso é a maior prova, né, de que é uma necessidade, né? O artista de rua nos mostra isso, né, que espontaneamente o cara se sente mobilizado e diz, está aqui, e reconhece isso. Então, brincar com essa coisa, né, do glamour e da realidade, para quem está assistindo, não crie, né, ilusões. Eu quero... Tem uma relação aí para se fazer e da importância exatamente do suporte, né? Porque se hoje tem grandes, é que eles tiveram suporte num determinado momento. E esse suporte não pode estar do lado de fora. Esse suporte tem que estar dentro, como é um trabalho como Nós do Morro, que projeta hoje a comunidade para todo mundo. Então, é isso. A cidade de Cabo Frio tem que projetar os seus com qualidade, tem que cuidar dos seus para projetar os seus. Duque de Caxias tem que cuidar dos seus para projetar os seus. E assim sucessivamente, né? Porque é uma engrenagem onde vidas estão presentes. Não são fantoches, não são bonecos, né? Não é a Kiss que vai lá, a Hora da Globo, beijei o ator, não sei o quê. Ela tem uma vida. Então, eu acho que é legal a gente, né, clarear isso para as pessoas, porque eu acho que esse é o grande brilho, né, de alguém que consegue ser sensacional, se mostrar lindo, maravilhoso, mas dorme, come, é gata borralheira, é peão, consegue se sustentar a partir dessa plataforma de realidade, porque ninguém é glamour o tempo todo. Não. O que ela colocou, assim, elas falaram coisas muito interessantes nesse sentido, é que eu trabalho desde muito cedo, né? Na verdade, eu não escolhi ser artista, a arte me escolheu. E eu tentei fugir disso algumas vezes, mas acabou que eu não consegui fazer outra coisa tão bem quanto eu acho que eu faço a arte. Não que eu seja o melhor de todos, mas eu acredito que o meu trabalho tem uma certa consistência pelo meu investimento pessoal mesmo, um estudo pessoal, né? Eu assisto tudo que eu posso, estou sempre tentando aglutinar a gente, trazer as pessoas para próximo de mim, as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu respeito e vice-versa, né? E desde então eu fico vendo, e é uma coisa que me causa meio que uma neura, a falta de humildade dos artistas que chegam a um certo ponto de visibilidade. Foi o que ela falou. Gente, é muito óbvio, assim, para mim, muito claro, né? Porque ser ator de televisão é uma coisa, ser artista é outra. Né? Uma coisa é ser ator, outra coisa é ser artista. A palavra artista ela é muito mais ampla. Né? Ela predomina uma certa colocação que não dá nem para a gente denominar. Né? Então, eu vejo como artistas pessoas que dominam aquilo que fazem com amor. Tem um dentista que é um artista. Eu tenho, né, um cozinheiro que é um artista. Né? Eu tenho um jogador de futebol que é um artista. Então, a arte ela está em todos nós. E o grande barato disso tudo é saber viver, ter humildade, ajudar o próximo. Eu acho que a função social ela está imbuída em todos os aspectos da sociedade. Assim, a função social ela existe e exige que toda a sociedade tome posicionamento em relação aos menos favorecidos. É claro que todo mundo precisa sobreviver, né? Mas eu, por exemplo, tento ajudar da forma que eu posso. Né? Eu levei o espetáculo Maria Minhoca lá para o Nós do Morro. E assim, o nosso espetáculo não tem patrocínio. Quem apoiou a gente foi vou fazer um merchan aqui, tá? Edson Lopes, assessoria imobiliária, que apoiou a gente com uma graninha para a gente conseguir comprar figurino, cenário e adereço. Daí o espetáculo foi tomando corpo.
Então nós levamos o espetáculo para o Nós do Morro, para o teatrinho do Nós do Morro, que foi onde eu comecei a fazer teatro, e eu nunca tinha apresentado, depois da minha fase adulta, nada para o Nós do Morro. Eu falei, pô, espetáculo infantil, tal, acho que vai encher. Cara, não enchia. A gente conseguia levar as pessoas, né? Botava carro de som, levava o menino com a moto, com toque. Ô, gente, a peça, fui lá em cima, no morro, lá no alto, né? E, enfim, a gente não conseguia. Mas as pessoas que assistiam amavam e voltavam. Né? E isso é muito gratificante. Não importa se tem 5, se tem 10, se tem 20. O importante é que mude a opinião das pessoas em relação ao que é o verdadeiro teatro, que é o teatro de vanguarda, na minha opinião. Sabe, a gente está dominado por uma cultura hoje em dia de musicais. Eu acho um absurdo a gente ter, sinceramente, nada contra o teatro musical, mas eu acho que você primeiro tem que fazer o feijão com arroz bem feito, para depois comer o caviar. Entendeu? E o que a gente está vendo é que o caviar está sendo posto como feijão com arroz. E aí o que acontece? É uma inversão de valores. Né? Quem é o artista de teatro hoje em dia no Rio de Janeiro? É quem está fazendo musical, é quem canta, dança, sapateia. Mas na hora da dramaturgia, deixa a desejar. Entendeu? E o teatro, no meu ponto de vista, é dramaturgia. Né? Mesmo que seja musical, a dramaturgia ela tem que permear, ela tem que ser bem realizada, até para as outras partes serem bem entendidas. Né? Então, a gente vê, hoje em dia, os subsídios do governo indo sempre para o mesmo lado, sempre para as mesmas pessoas. Né, que ganham, sei lá, 10 milhões para montar um espetáculo, ao invés de se repartir 1 milhão, ou 500 mil, ou 300 mil em 30 grupos, e esses 30 grupos conseguirem realizar os seus projetos. Então, assim, existe uma panela muito forte, eu estou fazendo um desabafo aqui mesmo, tá? Existe uma panela muito forte, e eu acho que isso prejudica, eu acho que o que mais prejudica hoje em dia é isso. Pois é, e aí a gente... essa provocação, né? Artista precisa pensar como artista, né? Quando a gente perde isso, né? E o produtor, no sentido do comerciante, toma o lugar do artista, eu acho que se produz muitos equívocos, né? Então, revisitar, né, esse lugar da paixão, da arte, do pé no chão, de quem sai, né, de uma caminhada é difícil, e a gente reconhece os atores que mantêm isso, faz toda a diferença, né? Porque tem vida. Né? Então, é importante também que, enquanto profissionais, né, a gente também interaja com toda essa realidade, porque a questão da política de cada setor, de cada grupo, né, de como isso se relaciona, né, também é fundamental, porque se isso não muda, a gente tem sempre os guetos estabelecidos e sempre aqueles que vão ficar do lado de fora, não pela competência ou não competência artística, mas pelo recurso financeiro que tem ou não tem. E aí, por isso que viva aqueles que driblam isso e vão para os ônibus, para as ruas, para dizer, né, numa subversão existencial, de quanto a arte tem valor, né? Para as pessoas. Pode não ter os 10 milhões lá, mas toca realmente no coração das pessoas. Vocês três, artistas maravilhosos, sejam bem-vindos à cidade. Um prazer tê-los aqui nessa interação, né? Levem um pouco da gente, né, nesse diálogo, nessa conversa, nessa discussão também aqui, né, dentro da Cabo Frio TV, né, dentro do Curta, né, o programa está se prestando a isso, essas interfaces, né, das mostras, a mostra cristã. Esse diálogo, né, porque nesse papel de exercício do ator, isso que faz, né, se colocar no papel do outro, né, enxergar o outro, para se reconhecer, que vocês possam continuar contribuindo, né, com a cidade, com o Curta Cabo Frio, a partir desse olhar, dessa experiência, e quando forem lá para a atuação de vocês, né, por onde vocês passarem, que essa experiência do Curta também esteja na pauta, para se refletir, para falar, para projetar, para ajudar a divulgar, né, porque a gente também precisa disso aqui, né? Vocês que chegaram nesse patamar, que podem interagir e atravessar, vai levando os outros, né? Vai
nos ajudando também a fazer esse movimento de projeção, né, de conhecer os nossos artistas, porque consciência vai se abrindo dessa forma. Então, eu queria que cada um pudesse, né, se despedir desse momento. A gente já está encerrando com essa beleza, né, que vocês têm desse exercício de atuar e de ser tantos, né, da possibilidade de ser tantos numa única existência, né? Isso é muito legal. Quem vai começar? Vai, as O damas livre, começam espontânea, pressão. Indicação. Indicação. Não, eu vou convidar vocês a nos encontrarem mais tarde lá no Teatro Municipal. E gostaria de agradecer a produção e espero que nos próximos anos continuem com uma produção bem competente, eficiente, com muitos recursos, porque isso realmente é necessário para se fazer projetos que chamem cada vez mais público. E é isso. Bem, eu quero agradecer a Cabo Frio, né, pela recepção, pela praia maravilhosa, pelas pessoas alegres. E quero agradecer também a produção do festival, todo mundo muito atencioso, muito obrigada mesmo. Agradecer pelo convite, né, por estar aqui. Foi muito legal a conversa e espero vir outras vezes e estar aqui conversando com você e com câmera, que é muito simpático. Obrigada, gente. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e de poder expor algumas coisas que normalmente nós não podemos, não temos espaço, né, nas TVs onde nós moramos e tudo mais, e dizer que o Curta Cabo é e vem sendo um foco de resistência cultural na região dos lagos, não só em Cabo Frio, né? E eu espero que vocês que estejam assistindo o programa apareçam para prestigiar. Tem muitos artistas daqui que vão estar lá hoje na tela, por fora da tela, os seus amigos, os seus companheiros de escola. Então apareçam para prestigiar, se divertir conosco. Nós estaremos lá de boa vontade, felizes, com esse sol, com essa praia toda maravilhosa. Quero aproveitar bastante, por sinal. Então, um beijo para vocês. Muito prazer, muito obrigado pela recepção. Hoje vai estar também o TCC, que é o Teatro Cabofriense de Comédia, né? Fazendo parte lá. Um abraço para o Gidu, também todo o pessoal do Oficena que esteve presente. Quero também mandar um abraço quem está aqui, ao Guto, também da produção, aí a semana toda trabalhando, ralando, sempre sorrindo, muito competente. Algum outro nome, Guto, entre esses formais aí que a gente já sabe que na listagem? Falei, apareceu a Maria Luísa também, uma pessoa da equipe, né? Luísa Ribas. A Karen já falei, a Paulinha já falei, essas aí são figurinhas mais... Douglas, Cade, Sueli, né? Então, se faltou algum nome, que eu não estou diretamente envolvida nisso, os atores, mas citando essas pessoas, é uma tentativa realmente de reconhecer o trabalho, né, de todo mundo que está envolvido nisso, né, toda a direção do teatro, que compõe essa oportunidade, né, de estarmos fazendo um evento como esse na cidade. A cidade de Cabo Frio, com toda a sua tradição cultural, né, que mantém um trabalho como esse, que tem uma demanda de pessoas que querem, que assistem, a todas as escolas envolvidas, né, no trabalho das escolas, né, a todos que estiveram envolvidos, né, nas mostras. Então, é isso, né? A gente quer incluir todo mundo e a gente quer que todo mundo continue fazendo, que outros se sintam estimulados para sustentar esse trabalho, né, daqui para frente, que há alguns anos, né, muitos anos, a gente possa ter, né, no roteiro de cada curta, cada edição, né, os nossos nomes e outros que vão continuar sustentando isso para além da gente, né? Que fica uma lembrança boa, né? O nono curta Cabo Frio, também na nossa história, na nossa biografia, como algo que possa nos marcar e nos fazer refletir, né? Sobre nós mesmos, sobre a nossa arte. Então, muito obrigado mais uma vez. Todo mundo lá no teatro, prestigiando, né, os nossos convidados, os nossos visitantes, prestigiando o curta, homenageando, né, todo esse processo e fazendo garantir que a
cultura seja defendida, que seja um direito. Se você não vai, se você não assiste, se você não comparece, né, você não faz a sua parte, você não muda a história, você não garante um direito que é de todo mundo, que é o direito de cultura para todos. Né? Então, faça isso. É um exercício de cidadania para você se posicionar a favor das coisas que fazem bem, das coisas que são boas. Né? Martin Luther King já dizia que o problema não é o que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. Então, isso fica da mesma proporção. Então, se você se silencia, você compactua com aquilo, com as obras ruins que as pessoas estão fazendo. É no mesmo patamar. Então, não se silencie, dê a sua participação, mesmo que seja para criticar, mas participe de alguma forma, porque você já vai estar ajudando a fazer esse movimento que é para melhorar, que é para construir uma Cabo Frio melhor. Curta Cabo Frio está fazendo o seu papel e a gente convida que você faça esse papel junto com a gente também, ok? Então, a gente se encontra no próximo programa. Muito prazer pela sua companhia, por estar conosco aqui, pensando essas coisas, pensando a cidade, acolhendo os nossos convidados e homenageando a todos a esse evento maravilhoso que se encerra agora no domingo, 9º Curta Cabo Frio. Que venham outros eventos, que venham outros empreendimentos culturais para que a gente possa se realizar e ter orgulho da cidade que a gente pertence, da cidade que a gente é. Até a próxima, então.